Fala pessoal, nessa aula nós vamos ver um pouco mais sobre as list views do Django, agora como podemos aplicar filtro em listagens de algum item. Vou usar uma lib chamada Django Filters para facilitar esse processo. Basicamente a gente quer fazer com que funcione a nossa paginação, mas a gente consiga filtrar essa listagem de itens. Vamos ver qual vai ser o resultado final. A gente quer chegar nesse ponto aqui. Então, entrando aqui, vendo a listagem de padarias conveniadas com paginação. Tá? Agora, nossa ideia é, de fato, implementar esse componente de filtros. Para isso, a gente vai ver três tipos de filtros. Um filtro baseado no nome, a gente escreve o nome da padaria, a gente filtra o nome, ou parte dele, na verdade. Filtro um pouco mais genérico, que a gente quer ver quem tem e não tem telefone. Nesse caso, a gente vai deixar com que todas tenham. Então, se a gente apertar sem telefone, não retorna nenhum resultado. A gente tem a opção de limpar os filtros. E aqui a gente tem um filtro por cidade, que é no relacionamento do model endereço com o model padaria. Então, a gente vai fazer um filtro baseado no relacionamento. Então, por exemplo, filtrando por Franca, a gente pega somente as padarias cadastradas com o endereço de Franca e a paginação continua funcionando. E a gente pode colocar vários filtros e ele vai tentar achar aqueles que fazem sentido, né? Padaria de Franca com telefone e chamam, por exemplo, Nova 17 aqui, que é esses nomezinhos. Então aqui, ele vai aparecer aqui, tá? Por Ribeirão Preto, provavelmente não tem nenhuma. Tá? Então a gente quer chegar exatamente nesse tipo de comportamento. Então, para isso, a gente vai usar, como eu já disse, uma lib de terceiro, aqui chamado, mas bastante utilizada, chamada Django Filter. Django Filter é uma forma de facilitar o processo de criação de filtros baseado em models que já estão registrados no Django. A gente poderia criar esses filtros apenas com as funções da ORM do Django. Então, aqui, especificamente na documentação do Django, uma página chamada Making Carries, realizando consultas. A gente tem aqui Retrieving Objects, e uma delas, desses tópicos é bem legal de conhecer, recuperando objetos com filtros. E essa função filter nada mais é do que o where dentro do select. Na verdade, a gente pode fazer não só o where, mas como joins, e filtrar baseado em atributos dos relacionamentos. Então, por exemplo, aqui a gente está filtrando pela data de publicação, pelo ano, uma data de publicação de um model de exemplo. Tá? A gente pode estar filtrando, por exemplo, aqui, texto que começa com uma palavra, excluir certas coisas, adicionar aqui uma data maior ou igual, greater than. Então, existe toda uma lógica que a gente não vai abordar nesse vídeo, que é da ORM do Django e como a gente constrói essas carries, aproveitando desse tipo de sintaxe aqui. Tá? Então vale a pena olhar essa documentação. A gente vai usar uma abordagem mais simples, que é usando essa lib chamada Django, essa aqui Django Filters. E no nosso template a gente vai usar uma outra lib chamada Django Widget Tweaks. Nada mais é do que algumas pequenas, alguns helperzinhos que a gente pode utilizar para adicionar classe, para renderizar melhor é, nossas inputs ali. Tá? Então a gente vai usar isso aqui também. Então, por que a gente precisa disso? Voltando aqui, nosso esquema, o Django Filters funciona, a gente começando tendo sempre o nosso model, ele vai ser baseado num model. Então, a partir desse model, a gente pode ter um filter. Tá? O filter ele sempre vai estar ligado a um model. A gente vai fazer essa filtragem baseada nos atributos desse model, que nada mais é do que uma tabela no banco. E esse filtro ele vai gerar para a gente um formulário, um form do Django. E esse form ele vai ser utilizado dentro do nosso template. HTML renderizado aqui. Template.
gente vai usar esse form genérico para aplicar a lógica de para mostrar aquele componente, aquele menuzinho, aquele formulário com os itens que eu consigo filtrar dentro do nosso model. Tá? E tudo isso, na verdade, vai estar sendo chamado pela view. Chegar aqui no HTML, pode deletar isso aqui, assim, criar a view, a list view vai estar utilizando do filter e vai estar gerando nosso HTML. Vai usar o form para inverter essas tinha aqui. Na verdade, vai centralizar essa lógica dentro do. Então, agora vamos ver como a gente implementa essa regra de filtragem usando Django Filters. Vamos abrir aqui o código. O código inicial nosso, ele não tem isso implementado ainda. Pode ver. E na nossa view, a nossa padaria list view, ela só está fazendo a paginação por enquanto. Então, o primeiro passo vai ser a gente criar o nosso filtro. Então, lembrando que ela já está listada aqui como uma dependência, Django Filters. Não, na verdade não. A gente precisa adicionar Django Filters como dependência. Então, indo aqui, instalação, a gente vai colocar ele como uma dependência. Vamos instalar ele, pip tal-r requirement xt. Ele vai instalar o Django Filter e a gente vai precisar configurar. Na verdade, a configuração é muito simples, a gente vai só adicionar ele dentro da tela de apps. Aqui no Getting Started tem todo um exemplo de como criar os filtros, então vale a pena olhar também a documentação do Django Filters para utilizar ele, né, no projeto de vocês, se fizer sentido. Então aqui no Café com Pão, vamos abrir o nosso Settings, lá em Installed Apps, vou adicionar aqui ó, Django Filters, uma dependência do Installed Apps. E a gente vai aproveitar e já instalar essa outra lib, Django Widget Tweaks. Vou pegar aqui a dependência no nosso requirement, tá? Colocar aqui, vamos digitar o requirements, instalou, vamos colocar também o Widget Tweak como app instalado no Django. Vai. Ah, temos agora ele instalado. Vamos ver se tudo funcionou corretamente. Vai run server. Está dando um erro de importação. Tá? Acho que faltou uma vírgula. Aqui. Salvar. Agora sim está tudo ok, está instalado. Então, libs instaladas, vamos criar o nosso filtro. Dentro aqui de padarias, vamos criar um arquivo chamado filters.py para uma melhor organização. A gente poderia criar esse filtro direto na nossa view, no nosso arquivo de view, mas vamos organizar um pouco melhor. Colocar aqui dentro do nosso filtro. Tá esse arquivo novo. Vou copiar esse código já pronto, só para acelerar aqui o processo, mas a gente vai passar passo a passo nele. Tá? Então, o primeiro passo aqui, a gente está importando a lib, estamos importando o model. A gente vai declarar aqui padaria filter e vai estar herdando um filter set. E a principal configuração que a gente precisa fazer nesse caso é criar esse class meta e colocar o model padaria. Então aqui a gente está definindo que eu estou criando um filtro para o model de padaria. E eu vou criar aqui os campos do meu filtro. Tá? Não necessariamente são os campos do model. É muito comum ser os mesmos campos, mas aqui, para a gente poder exemplificar diferentes tipos de abordagem, a gente vai criar aqui três tipos de campo. O campo nome é exatamente o nome da padaria. Um campo has phone, que a gente vai ver padarias que têm e não têm telefone. E campo cidade, que a gente quer filtrar pela cidade do endereço da padaria. Então,
São esses três campos que a gente vai usar e a gente precisa declarar esses campos aqui como atributos da nossa classe. O primeiro é muito simples, é o nome. O nome nada mais é do que é o nome da padaria. Então a gente não precisa declarar o atributo field name. Quando a gente não declara o field name, ele já busca pelo próprio nome do atributo como o nome do model, mas a gente vai declarar aqui uma expressão de consulta, que é o iContains. A gente vai buscar por parte do nome, como se fosse ali um like do SQL, e a gente quer colocar um label para esse campo chamado nome da padaria. Então a gente vai procurar por uma string que está contida no nome daquela padaria. O segundo tipo de filtro é a cidade. A cidade ele é um campo do model endereço. Tá? Lembrando que o nosso model endereço ele tem um relacionamento um para um com padaria. Então a gente declara aqui o field name, endereço, underline, underline, cidade. Então aqui a gente vai estar filtrando pelo campo cidade que está dentro do model do relacionamento endereço, está ligado com a padaria. Então, a gente navega, vamos dizer assim, no relacionamento usando esses dois underlines para filtrar pela cidade. Poderia ser o estado, poderia ser a rua, poderia ser o número, assim por diante. A gente vai pegar a cidade do endereço daquela padaria. E vamos filtrar também com contains aqui e o label cidade. O terceiro filtro é se tem ou não tem telefone. Ele é um filtro customizado porque esse campo não existe no nosso model. Nosso model ele tem o telefone, mas a gente quer filtrar por um agregado. A gente não quer filtrar pelo telefone, a gente quer filtrar se aquele model tem ou não tem. Existem formas diferentes de fazer isso, mas para aproveitar aqui e mostrar para vocês como fazer um filtro customizado, a gente está usando essa lógica. Então vamos criar uma propriedade nova no filtro chamado hasPhone. Ele vai ser um choice filter, ou seja, eu posso ter três opções. é, que são essas três opções aqui que está nesse enum, que é chamado has phone choices. Então vão ser o valor vazio, significa todos, então não importa se tem ou não tem. O yes é com telefone, no é sem telefone. Esses valores a gente que definiu. Tá? E o método é o filter has phone, que é exatamente esse método aqui que a gente está criando aqui embaixo. Esse filter has phone é um método que nós criamos e ele recebe o carry set, que é a consulta que está sendo realizada, e o valor que o usuário escolheu. E aqui a gente faz um if. Se o valor for yes, ou seja, eu quero filtrar por padarias que têm telefone, eu vou chamar o método exclude telefone is null true. Eu vou excluir os registros e o telefone é nulo, igual a true. E se for não, ou seja, eu quero padarias que não têm telefone, eu vou filtrar, ou seja, eu vou incluir somente aquelas padarias que o telefone is null igual a true. Então esses métodos aqui, exclude e filter, eles são métodos da ORM do Django. Aqui eu estou pegando os telefones que são nulos. Tá? Então is igual a true aqui. Eu retorno essa consulta. Então, essa é a forma de definir filtro customizado. Filtros baseados em atributos e baseados um atributo de um relacionamento são mais simples de fazer. A gente só declarar aqui e ele já vai funcionar. Então, declaramos o nosso filtro, agora a gente precisa importar isso lá na nossa padaria ListView. Então, aqui, para isso funcionar corretamente, a gente vai ter que definir sobrescrever dois métodos. Tá? O primeiro deles é o getCarrySet. GetCarrySet é o método que eu defino qual é o conjunto de padarias que eu estou retornando aqui na listagem, ou seja, a consulta que eu estou realizando. Então ele está dando um errinho aqui porque eu preciso importar o meu filtro. Então, filters, import padaria filtro. E esse método, o objetivo dele é retornar uma consulta. Eu vou só chamar o método do pai aqui do ListView, getCarrySet do ListView original, e vou aplicar o filtro que eu acabei de criar. Então, vou chamar aqui self.filterSet, padaria filter, passo aqui
o get, os parâmetros get, que são os parâmetros que estão vindo na requisição, e o carry set igual a carry set, eu já vou estar aplicando. Então, esse método eu estou aplicando o filtro. Estou usando o padaria filter. E eu preciso também sobrescrever o método em que eu defino os dados que eu passo para o meu template, que é o getContextData. Então, aqui eu vou passar dois novos campos. Tá? Um campo é o filter, é o filter que eu vou passar para lá para poder renderizar aquele formulário. E eu vou também passar a cities, que é a lista de cidades que estão cadastradas, das possíveis cidades que existe alguma padaria cadastrada. Como que eu faço isso? Eu estou usando esses métodos aqui do Django RM, pegando values lists, ou seja, eu quero somente as cidades, valores da cidade, uma lista, e elas são distinct, ou seja, eu só quero único, uma cidade diferente, né, distinta. Eu vou excluir os endereços que são nulos e vou ordenar pelo nome da cidade. Então, essa consulta aqui, eu estou fazendo um select no banco, pegando todas as cidades em que eu tenho alguma padaria cadastrada e ordenando pelo nome dela e garantindo que não há repetição do nome de cidade. Eu vou pegar a lista de cidades onde estão as nossas padarias, eu vou passar essa lista para o nosso template. Tá? Agora eu quero alterar o nosso template. Vou salvar a nossa view, vou abrir aqui a nossa list paginated. Eu quero criar aqui antes da nossa listagem de padarias, eu quero criar um formulário, que é o formulário com os nossos filtros. Então, eu vou pegar aqui a, a lista de padarias, o código pronto, só para a gente poder já avançar mais rápido. E eu vou explicar. Poderia criar isso como um componente e incluir ele para o template aqui renderizado HTML não ficar muito grande, mas para facilitar a nossa visualização, eu vou só colar aqui direto. Então, esse é o nosso componente de filtros. Basicamente, ele é um card do Daisy UI, que a gente chama ali ele de filtrar padarias. Ele é um formulário, olha só, e ele vai ter alguns campos aqui. Tá? O primeiro campo é o nome da padaria, e o mais importante é essa variável aqui, filter.form. Então, o filter.form ele é o formulário que está atrelado ao filtro. Então, lembra que eu disse que o filtro ele vai receber um model e ele vai ter um form atrelado a ele, que são os campos que eu defini desse filtro. Tá? No nosso caso, nosso exemplo aqui, nosso filtro tem três campos. Tem o campo de nome, resphone e cidade. Ele vai ter esse formulário com esses três campos. Então aqui a gente vai definir filter.form.nome, ele vai renderizar o input de nome e vou adicionar uma class grow aqui para ele ocupar, uma class do tailwind para ele ocupar toda a largura ali, conforme a gente aumenta ali a. Eu vou colocar um outro campo que é o filter.form.resphone. Ele é um select, então a gente só fazendo isso ele já vai criar o select para a gente. E aqui, só para mostrar, a gente vai fazer na mão o select de cidade e a gente vai chamar, ele tem chamado cidade. E a gente vai fazer isso porque eu quero criar aqui, usar a variável cities. Eu estou passando lá na nossa view, que é a lista de cidades pré-cadastradas. Tá? Eu vou fazer esse for e vou criar as opções de cidade aqui dentro do filter set, nosso field set. Por fim, eu vou ter um botão de aplicar filtros, que é o submit, e o limpar filtros, que nada mais faz do que chamar essa view de novo, só que sem nenhum filtro. E eu só apresento esse limpar filtros se tiver algum filtro aplicado, tá? Então esse if é para verificar se tem algum filtro aplicado no nome, no telefone ou na cidade. Ele apresenta o botão de limpar filtros. Então, fazendo isso, a gente já vai ter o componente. Vamos verificar. O está rodando. Vamos abrir
a nossa página, padarias paginadas. Aqui já temos, então, tá, ele está dando um errinho de add class. O add class, na verdade, ele é do faltou a gente carregar get tweak. Tá? Então, voltando aqui no list paginated, a gente precisa carregar aquela lib que a gente instalou, permite a gente adicionar uma classe dinamicamente no input que está sendo renderizado. É muito útil para o Tailwind. Agora funcionou. Então agora a gente já tem aqui nossos 3 campinhos. Aqui só está Ribeirão Preto porque eu não carreguei as fixtures de endereço. Vou fazer isso para vocês verem. Aqui a gente tem a nossa fixtures e endereços. Já criei aqui os outros, mas não carreguei. Aqui tem outros endereços, Campinas e outras cidades. Vamos refazer o processo aqui. Vou apagar o nosso banco de dados. Vou abrir aqui o README. Vou rodar o migrate. Vou carregar aqui o comando de load das fixtures. Ele vai carregar. Agora sim, vou dar um run server e vamos ver. Agora temos todas as cidades aqui. Então vamos filtrar por Franca. A gente vai pegar somente as cidades cadastradas como Franca. A gente está aqui paginando de 5 em 5. Então, agora a gente tem tudo funcionando. Basicamente, quando eu clico aqui, eu envio o nosso filtro como um parâmetro aqui no get. Então, aqui em cima vocês podem ver cidade igual a Franca. Isso aqui é um parâmetro, uma carry string, né, um parâmetro do get, do método get da URL, parâmetro na nossa URL. Esse parâmetro ele está vindo aqui dentro do carry set, aqui ó, self.request.get. Estou passando os parâmetros para o nosso filtro. Nosso filtro vai fazer a mágica dele, vai filtrar a nossa listagem e vai setar aqui a carry set e lista as nossas padarias. Tá? O que não está funcionando? Quando eu fizer a paginação, vocês veem que quebrou a filtragem, apagou. A gente precisa continuar passando os parâmetros que estão no nosso get, na nossa carry string, dentro da paginação. Então, eu vou precisar alterar o nosso componente de paginação. Então, aqui em Pagination, a gente precisa passar todas as strings que estão vindo como parâmetros ali da URL. Então, para fazer isso, a gente vai substituir essas duas linhas. Vou aqui colocar tudo para vocês verem. Fazendo aqui um for, fazendo um for no get.items do request. Então, são os parâmetros que estão vindo dentro do get. E value. Se não for a page, eu vou setar esse key value e lá no final eu coloco o parâmetro de page. Então isso aqui eu vou preservar parâmetros que estão vindo na URL durante a paginação. Então vamos ver, vou aplicar aqui o Franca, estou definindo aqui ó, cidade igual a Franca e vou paginar. Agora sim a gente vê que ele continua e manteve os parâmetros. Então com isso a gente finaliza a parte de filtragem. A gente viu como definir um filtro usando Django Filters. A gente atribui um model, esse filter vai gerar um formulário embutido. A gente sobrescreveu o método de carry set e de definição de contexto do list view e alterou o nosso HTML que está sendo renderizado junto com a paginação. Essas são as principais funcionalidades para a implementação de filtros com Django Filters, usando também Class Based View, no caso a List View do Django.